Olá, tudo bem? Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você e ela está aqui do profeta Abacuque. Profeta Abacuque, bem um dos profetas menores da Bíblia. Abacuque, ele é contemporâneo de Jeremias, né? Ele está vivendo aquela mesma ansiedade, aquela mesma aflição de Jeremias, porque tanto a Jeremias quanto a Abacuque é revelado que uma nação poderosa vai sacudir a nação de Abacuque, a nação de Israel. Enquanto Jeremias ele prega para o povo, ele fala com o povo, Abacuque ele fala com Deus. O livro de Abacuque é uma oração a Deus. Não é propriamente uma profecia para os homens. Abacuque não está profetizando aos homens, é claro que serve para nós. Mas o propósito do livro aqui é ele interceder a Deus. Abacuque significa abraço, né? Outras traduções dizem que Abacuque tem um significado aqui de lutador. Então eu quero falar com você como um lutador. Eu queria ler alguns textos para você também de Abacuque. Estou com a Bíblia aqui em mãos. Então, versículo 1 diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Porque me mostra a iniquidade, e me fazes ver a opressão. Abacuque, ao ver tudo aquilo que o Senhor lhe mostra, fica preocupado, entristecido, com o coração angustiado. Abacuque, ele diz: Senhor, eu estou clamando a Ti, o Senhor não me responde. Eu estou perguntando por quê e o Senhor não me atende. Eu estou lhe pedindo respostas e o Senhor não as dá. Às vezes nós sentimos assim como Abacuque, clamando e parece que Deus não está nos escutando. Imploramos e parece que Deus não vem ao nosso socorro. Gritamos, suplicamos, enviamos o nosso clamor e às vezes misturado com as lágrimas, mas parece simplesmente que os céus se encontram em silêncio. Abacuque está nesta situação. Abacuque está vivendo esta crise, né? Sabendo que o mal está para vir sobre a vida dele, sobre sua casa, sua família, né? Todo o seu país, toda a sua cidade, tudo estava condenado. Mas ele clama e o céu se encontra em silêncio. O que fazer nesse momento? O que fazer quando nós percebemos que Deus está em silêncio com respeito às nossas orações? Será que o que temos que fazer é abandonar a fé? É deixar de orar? É deixar de crer? É deixar de aguardar? Né? Abacuque está vivendo esse momento. Porém, capítulo de número 2, quero ler o início também do capítulo 2, onde ele começa assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque, agora ele vai fazer uma coisa, vai tomar uma decisão no capítulo 2. Ele vai se colocar numa posição de aguardar. Às vezes nós somos imediatistas, falamos com Deus, levantamos da oração e vamos embora, sem esperar que Deus traga-nos a resposta. E ele diz aqui, olha, por-me-ei na minha torre de vigia. Ou seja, tem momentos que temos que deixar, né, os parentes, os amigos, deixar as redes sociais, né, e nos colocar em um lugar, em silêncio, para ouvir a voz de Deus. Às vezes, o barulho das pessoas, os sons, as notícias, os acontecimentos ao nosso redor nos impedem de ouvir a voz de Deus. Abacuque então se coloca num lugar para ouvir a voz de Deus. Sabe o que vai acontecer? O versículo 2 diz assim: o Senhor me respondeu. O Senhor me respondeu.
Deus está muito mais interessado em falar conosco. Há uma expectativa muito maior dele do que nossa, de ouvir a voz dele. Então, o Senhor respondeu a Abacuque. Quando você se colocar em silêncio, esperar ouvir a voz de Deus, você poderá ouvir a resposta dele. E o Senhor diz assim, olha, e o Senhor me respondeu, escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que possa ler quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir no tempo determinado. Ou seja, o que Deus está falando com Abacuque é, não adianta você se desesperar, não adianta você se angustiar. As coisas que você tem que passar, você vai passar. O que você tem que viver, você tem que viver mesmo. Não adianta ficar desesperado, né? Não adianta ficar angustiado. E ainda Deus vai dizer para ele, olha, mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Ou seja, você precisa confiar em meio ao silêncio. Precisa confiar em meio às notícias ruins que estão sobrevindo sobre a sua vida. É isso que ele vai fazer aqui, né? Então, o versículo 4 vai dizer aqui, olha, o justo viverá pela sua fé. Não é por sinais que vive o justo. Não é por momentos favoráveis apenas que vive o justo. Não é por situações, por sinalizações divinas, assim, toda hora mostrando uma bênção, toda hora mostrando uma resposta. Não, tem vezes que nós precisamos viver pela fé, é saber que Deus já falou, que Deus já fez a promessa. Existem pessoas que ficam preocupadas, ansiosas, fazem campanhas em 2, 3 igrejas ao mesmo tempo para o mesmo propósito, vão em busca de respostas de profetas, né? Porque a angústia da sua alma lhe tira a paz, ele fica ansioso. Mas aqui o texto está dizendo, olha, o justo viverá pela fé. Então descansa no Senhor. Então, se no capítulo 1 nós temos um Abacuque que está questionando, no capítulo 2 nós temos um Abacuque que está descansando, e no capítulo 3 nós temos um Abacuque que está adorando. Olha como as coisas vão mudando, o cenário vai mudando na vida do profeta. Tudo isso a partir do momento que ele ouve a voz de Deus. O versículo 3 começa assim, olha, oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. Agora ele já não está mais ansioso, não está mais questionando Deus por quê. Mas o livro vai dizer que agora ele está adorando a Deus. Adorando a Deus. Sabe o que eu aprendo? Que a oração nem sempre muda Deus, mas sempre mudará a gente. Nem sempre mudará os planos, decretos de Deus, mas sempre nos mudará. Aqui nós temos um Abacuque mudado. E o cântico do Abacuque, no versículo 17 até o 19, é um cântico muito famoso, onde ele diz assim, olha, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos campos não produza mantimento, as ovelhas arrebatadas sejam do aprisco, nos currais não haja gado, todavia me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente. Ou seja, Abacuque está dizendo o seguinte, mesmo que eu venha ter prejuízos, mesmo que os problemas batam a minha porta, eu confiarei no Senhor. A minha segurança não está nas coisas dessa terra, mas está no Senhor. E somente quem tem a sua confiança no Senhor pode verdadeiramente adorar. Ele sabe que mesmo que perca tudo, mas ele não perderá a fé no Senhor. Então eu quero deixar essa palavra para você. Ao invés de murmurar, adore. Ao invés de questionar, louve, ore, busque, espere. E no fim você vai experimentar, eu tenho certeza, a vitória de Deus na sua vida.